Afinal, quanto custa viver em Portugal? Essa é uma pergunta muito frequente nas minhas redes sociais, nas minhas consultorias. E o vídeo de hoje eu quero abordar com vocês aí um levantamento de quanto custa, por onde a gente pode começar para esse planejamento financeiro para realizar esse sonho, esse desejo de viver em Portugal, seja em Portugal ou qualquer outro país. Esse é um passo fundamental e muito importante que a gente precisa seguir para conseguir tirar esse sonho, esse desejo do papel. Então, simbora, vamos papear sobre isso agora. Então, a primeira coisa que você precisa se questionar é: quanto custa para mim mudar de país? E por que que isso é muito individual? Por que que essa pergunta ela precisa ser feita por cada um que deseja viver em outro país? Porque cada um tem um estilo de vida próprio. E o que é comum, talvez, para você, pode não ser comum para mim. Então, é importante você analisar quais são as suas características, o seu gasto diário, o seu estilo de vida, para que você consiga começar a pesquisar e responder essa pergunta. E nesse vídeo nós vamos fazer algumas considerações para que você tenha ferramenta e consiga de fato calcular quanto custa mudar para Portugal, quanto custa você mudar de país. Então, assim, a primeira coisa que você precisa considerar é: quais são os seus gastos fixos? O que você precisa investir para existir? Vamos lá. Geralmente, o que a gente precisa investir mensalmente? Nós temos aluguel, nós temos alimentação, nós temos energia, água, gás, nós temos talvez escola se você tiver filho, nós temos a alimentação, que é uma questão muito importante, nós temos medicação, que pode ser o seu caso, utilizar a medicação com uso contínuo, e tudo isso você vai precisar considerar no seu orçamento financeiro para que você consiga de fato chegar num valor. Quando eu falo quanto custa, o ideal é você, ao fazer o seu planejamento financeiro para a mudança de país, é analisar todos os custos que você vai ter mensalmente nesse país, nem que seja por alto, porque aqui a gente faz um levantamento, até porque é óbvio que você não vai saber exatamente quais serão os seus gastos, mas é possível você avaliar e conseguir aí mensurar, calcular esses seus gastos fixos. Como que eu faço isso, Luana? A partir do momento que você fizer uma planilha de quais serão os seus gastos fixos, o que você precisa gastar todos os meses, e aí nós temos esses exemplos que eu acabei de citar, você vai agora começar a pesquisar quanto custa isso no país, ou na cidade, ou no estado, enfim, no local que você pretende viver. Então, quando a gente fala de aluguel, eu vou já deixar aqui uma dica muito importante para vocês. Comecem a pesquisar para que vocês tenham noção. No site Idealista e no site olx.pt é um caminho que você pode seguir para ter uma noção de preço de aluguel. Mas uma questão muito importante é: você só vai conseguir aí de fato analisar valores de aluguel quando você decidir e souber qual é o lugar que você quer morar, porque isso pode influenciar e impactar diretamente no seu orçamento. A depender do lugar que você escolher, pode sim ser mais caro ou mais barato, esse primeiro quesito que você precisa considerar. Então, entre no site Idealista ou no site olx.pt, depois que você ultrapassar a escolha do local que você quer morar, começa a pesquisar as residências neste local, para que você tenha uma ideia. E aí já adianto uma super dica para vocês. Vocês vão se deparar com arrendamento, que é o que a gente chama aqui, o que a gente conhece no Brasil como aluguel. E a nomenclatura para os apartamentos, geralmente você vai encontrar T1, T0, T2, T3 ou V1, V2. Isso corresponde ao quê? O T1 corresponde a um apartamento de 1 quarto, T2 um apartamento de 2 quartos.
Quando você vê a sigla V, significa que é uma vivenda, ou seja, é uma casa, V1 de 1 quarto, V2 de 2 quartos e assim sucessivamente. Essa é uma dica e fica aí uma tarefinha de casa para que você consiga pesquisar e ultrapassar essa questão que é muito importante para que você consiga mensurar o valor que você precisa alcançar para mudar de país. Nesse primeiro ponto, é saber quanto mais ou menos você vai direcionar para o seu aluguel, para o seu arrendamento. E aqui eu te chamo a atenção por um ponto ainda mais importante, que é o quê? Muito embora esse cálculo que nós estamos conversando aqui hoje seja para você mensurar suas despesas mensais, no momento que você muda de país, que você vai lá alugar a sua casa, você vai precisar considerar a mais o valor de caução que você vai precisar adiantar para alugar um imóvel aqui em Portugal. Sim, é muito comum, tanto com imobiliária como aluguel direto com o proprietário, eles pedirem uma determinada quantia de caução. E aqui uma dica interessante é, quanto mais você tiver de aluguel para adiantar, pode ser que você tenha um poder de negociação melhor para, por exemplo, suprimir a necessidade de um fiador. Claro, quando você chega num país, você não conhece ninguém, ou mesmo que conheça, a responsabilidade do fiador é muito grande. Então, uma manobra para que você consiga aí alugar a sua casa quando você não tem fiador é você ter uma quantia de aluguel para adiantar, para negociar aí com o proprietário ou com a imobiliária, para que você consiga de fato alugar esse imóvel. Então, a partir do momento que você sabe o valor do aluguel da sua residência aqui em Portugal, tente se programar financeiramente para ter esse valor pelo menos vezes 6. É um exemplo. Calma que eu não vou te deixar desamparado. Já nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês qual é o valor que eu, Luana e a minha família, nós gastamos referente a aluguel aqui em Portugal. Lembrando que eu cheguei aqui em Portugal há 4 anos, já peguei um aumento considerável dos aluguéis aqui em Portugal, mas hoje está cada vez mais alto a questão dos aluguéis aqui em Portugal. Então, eu e a minha família moramos num apartamento, num T3, obviamente com 3 quartos, e aqui nós pagamos 550 euros por mês. Nós precisamos adiantar um caução correspondente ao valor da renda, ou seja, 550 mais 550, que foi uma renda que a gente pagou adiantado, tá? Lembra, gente, isso foi um parâmetro de 4 anos atrás. Então, por isso que eu indico que você pesquise aí no Idealista, no lx.pt. Por quê? Você pode ver talvez muitos influencers, muitas pessoas que você siga nas redes sociais, que vai te dizer, olha, eu moro numa casa de 3 quartos e pago 300 euros, eu pago 250 num apartamento de 2 quartos. Essa é uma realidade que muitas pessoas presenciaram e vivem porque chegaram aqui em Portugal há muito tempo. Outra questão é que ainda é comum, num lugar mais afastado das grandes metrópoles, né, mais afastado de Lisboa ou de Porto, por exemplo, vivendo ao redor, mas no interior você pode sim conseguir valores de arrendamento acessíveis. Mas se prepare, e a melhor ferramenta para você saber de fato o que eu estou falando, saber de fato quanto seria para você investir e calcular aí na sua planilha quanto custa viver em Portugal, é você mesmo entrando no site Idealista ou lx.pt ou diversos outros no Instagram, na minha rede social. Eu já tenho conteúdo indicando vários sites para que você possa aí fazer essas pesquisas, mas a melhor ferramenta é você mesmo entrar e pesquisar. E a segunda coisa que eu quero considerar com vocês é falar sobre valores de energia, água e gás. O que acontece aqui em Portugal? É de responsabilidade do inquilino fazer a contratação dos serviços essenciais, seja água, luz, gás. Essa responsabilidade é do inquilino. Quer dizer que quando você chegar em Portugal, talvez a casa que você alugou esteja com esses serviços
desligados e vai depender de você solicitar esses serviços e que seja ligada na sua residência com o seu nome para que você consiga aí começar a pagar. Como existem diversas empresas que fornecem esse tipo de serviço aqui em Portugal, você pode pesquisar para ver qual que sai mais vantajoso para você. Mas a título de comparação e para que eu possa compartilhar com vocês, para que vocês tenham uma ideia, aqui na minha residência, eu vivo no Barreiro, na margem sul de Lisboa. É considerado a Grande Lisboa. No Barreiro, na minha residência, a média que eu pago mensal de energia ronda aí os 28 a 38 euros. O que eu pago de água é basicamente uns 28 euros também. E o gás, muito embora no meu apartamento tenha a opção de gás encanado, nós optamos por utilizar a botija que também já tinha no nosso apartamento. E o preço da botija atualmente é 32 euros. Lembrando que isso pode ser um parâmetro para você, mas esse gasto, esse valor, você só vai conseguir quantificar realisticamente quando você de fato começar a viver aqui e ver como é que vai ser a sua demanda de utilização desses serviços. A depender também do lugar que você vai morar, pode ser que a tarifa seja um pouco maior ou um pouco menor, tudo vai depender. Então esse cálculo, coloca aí uma média mensal entre os três, água, luz e gás, de basicamente 100 euros por mês, tá? De 100 a 120 euros por mês é o que você pode aí reservar para quantificar e calcular nesse nosso planejamento financeiro de mudança para Portugal. A terceira coisa que eu quero falar com vocês e que é extremamente importante vocês considerar e é muito individual é o que se investe com alimentação aqui em Portugal. Vocês já devem ter se deparado com diversos conteúdos mostrando o poder de compra de Portugal, comparando o Brasil e Portugal. Nas minhas redes sociais eu já até publiquei também algo nesse sentido, mas é extremamente importante você avaliar o que você consome mensalmente, para que assim você consiga mensurar. Por exemplo, a minha alimentação pode ser completamente diferente da sua alimentação. E você, por outro lado, pode gastar muito mais ou muito menos do que eu gasto com a minha alimentação aqui em Portugal. Então, para que você tenha um parâmetro de quanto você vai gastar de alimentação por mês, eu vou te indicar entrar nos sites dos supermercados aqui em Portugal, porque lá você vai conseguir fazer uma simulação exata daquilo que você costuma consumir mensalmente, né, da sua compra mensal. E aí você vai conseguir comparar os valores, comparar lá os produtos que você costuma usar, porque isso é muito individual. E aí, no finalzinho, você coloca tudo no carrinho e vai ver quanto ficaria mais ou menos a sua compra por mês. Essa é uma dica, assim, de ouro, gente, que eu indico todo mundo fazer isso. Não custa nada, é fácil. Inclusive, agora eu vou aqui deixar para vocês alguns dos supermercados que eu faço compra aqui em Portugal. Vou até deixar na legenda desse vídeo para que você tenha um norte, para que você saiba onde você pode procurar. Então, nós temos, olha, o supermercado Continente, o supermercado Pingo Doce, o Lidl, mais o que? Temos o Mercadona, temos o Mini Preço, enfim, são diversos supermercados, diversas redes de supermercado que você vai poder de fato conferir de acordo com a sua lista de compra mensal e vai conseguir calcular exatamente quanto que você gastaria mensalmente aqui em Portugal. Esse é um cálculo extremamente importante para que você faça e se aproxime de fato do real valor que você, na sua individualidade, vai gastar aqui em Portugal. A somatória disso tudo, você vai calcular e vai multiplicar por 3 ou por 6 ou até mesmo por 12. E esses números eu me refiro à quantidade de meses que você vai querer aí fazer um planejamento financeiro para vir com esse valor multiplicado pelos meses, ou seja, suponhamos que seus gastos e o seu cálculo considerem um valor de 1.000 euros mensais que você vai gastar com tudo isso que a gente falou.
E aí você vai calcular isso vezes 6, que é a quantidade de meses que você quer ter essa reserva para iniciar a sua vida aqui. Ou vezes 12, que é a quantidade de meses que você vai querer ter para iniciar a sua vida aqui em Portugal. Outra questão que eu quero chamar a atenção de vocês e que vocês precisam considerar é em relação a transporte público ou mesmo investimento num veículo próprio aqui em Portugal. Eu vou compartilhar a minha experiência com vocês, tá? Quando nós chegamos aqui em Portugal, nós optamos por utilizar o transporte público. Diferente do que acontece no Brasil, o transporte público de Portugal, ele é muito seguro, ele é eficaz, ele tem uma abrangência de atendimento muito grande e nós temos valores, digamos que acessíveis para que você consiga utilizar os transportes públicos aqui do país. Então, a título de exemplo, eu vou dizer aqui sobre Lisboa. Nós temos um passe único que você recarrega uma vez por mês no valor de 40 euros. E esse valor você tem acesso, salvo erro, a 18 concelhos, que são 18 municípios, 18 cidades aqui em Portugal, e você pode utilizar esse passe em todos os transportes públicos que existem dentro desses 18 concelhos. Então, eu estou a falar de barco, metrô, ônibus, mais o que? Comboio, que nós chamamos aí o nosso trem. Então, assim, você vai utilizar pagando 40 euros por mês, tá? E vai conseguir se locomover em toda a grande Lisboa. Além disso, existe também um passe especial para a família. E o que é esse passe especial para a família? É considerado, por exemplo, o seu agregado familiar, independente se você tem 3, 4, 5 pessoas maiores de idade no seu agregado familiar, na sua família, você consegue aí esse passe pagando 80 euros por mês. Então, me utilizando como exemplo novamente, aqui em casa nós somos meu marido, eu e meu filho de 5 anos. Mas teve uma altura que a minha mãe veio morar conosco. Minha mãe tem aí na faixa dos 60 e pouquinho. E aí, cada adulto pagando 40 euros por mês daria 120 euros. Nós descobrimos o passe família e nós pagamos para os 3 adultos apenas 80 euros por mês. Se você é uma pessoa que utiliza muito transporte público e talvez até que opte por residir no entorno da Grande Lisboa, no entorno de Lisboa, para que o seu custo de vida com aluguel e outras questões sejam um pouco menores do que morando de fato em Lisboa, é uma opção para você que tem familiares que vivam com você e que sejam maior de idade. Você aí economiza e fica basicamente cada um pagando 27 euros e meio mais ou menos, né? Se a gente for calcular, dividir por 3, que foi o meu caso, esse valor de 80 euros. Então é um benefício muito atrativo para que você possa considerar aí no seu cálculo, no seu planejamento financeiro, para saber quanto vai te custar viver em Portugal ou viver em outro país. Ah, Luana, mas eu pretendo juntar um dinheiro, já chegar aí, comprar o meu veículo, comprar o meu carro, porque eu acho que isso para mim eu não abro mão, é muito importante. Ok, essa hoje também é a minha realidade. Eu consigo comprar o nosso carro e a gente, como não precisamos utilizar todos os dias, pra gente faz muito mais sentido, e até pela nossa profissão de ter que às vezes sair daqui do Barreiro, ir para Lisboa ou ir para Porto, enfim, a gente ter esse veículo pra gente também fez muito sentido. Então, o que você vai precisar considerar nesse quesito? A licença anual que você precisa pagar, o seguro que é obrigatório, você não pode sair da concessionária sem ter um seguro no carro, é obrigatório. E o preço, né, gente, do combustível, além disso, a manutenção. Isso aí é uma seara que eu não posso entrar muito porque eu não tenho tanta propriedade ou tanto domínio para falar desse assunto, mas eu prometo que ao final desse vídeo eu vou deixar aqui umas perguntas mais frequentes relacionadas a esse assunto e talvez você consiga esclarecer mais algumas dúvidas que são dúvidas de seguidores das nossas redes sociais que já nos fizeram, que nós já respondemos, e pode ser também um norte para que você tenha aí uma noção daquilo que você precisa saber. Luana, você está falando muito de Lisboa, como é que eu vou saber aí calcular para Porto, por exemplo, para o extremo norte de Portugal ou para o extremo sul de Portugal?
segue as dicas que eu compartilhei. Avalie a questão do seu arrendamento através dos sites que fazem o aluguel de casas e apartamentos aqui em Portugal. Avalie a questão do custo com alimentação através dos sites dos supermercados que eu também já indiquei aqui. E aí você vai ter um norte para você se guiar. Então, você vai pegar aí essa folhinha que você calculou, esses gastos importantes, né? E vai considerar no seu planejamento. Luana, eu sou marombeira, eu adoro academia, adoro malhar. Como é que é? Me conta um pouquinho sobre os ginásios aí de Portugal. Eu gosto também de fazer aí uma atividade física, embora não com tanta frequência, mas eu vou compartilhar o que eu gasto numa academia, que aqui em Portugal se chama ginásio, que é uma grande rede, ou seja, tem vários ginásios espalhados por Portugal e por Espanha, e eu posso utilizar qualquer um deles, tá? Aqui, para começo de conversa, o pagamento é feito semanal. Aliás, o cálculo do pagamento é feito semanal, mas eles descontam de forma quinzenal direto da sua conta. Então, o que eu pago por quinzena para fazer atividade física nesse ginásio fica aí na casa dos 15 euros, ou seja, totaliza 30 euros por mês. Lembrando que a campanha do meu ginásio eu consigo malhar com um amigo. Então, basicamente, como eu levo o maridão junto, fica basicamente por mês, se a gente for dividir, 15 euros para cada um. É claro que nas redes sociais, aqui no YouTube, você vai conseguir também mensurar todo esse cálculo de acordo com dicas que você acompanha. Eu só quero chamar a sua atenção para... Existem pessoas que fazem aquela chamada assim, sabe? Mirabolante, que você fala, meu Deus, é tudo tão barato, como que pode ser isso? Então, assim, a melhor forma para você tirar a prova dos 9 e ter certeza absoluta é você mesmo sentando e pesquisando. Então, no vídeo de hoje eu quis trazer ferramentas que te possibilita, né, fazer essa pesquisa e te dar um norte do que você precisa considerar na sua organização financeira para você responder aquela nossa pergunta inicial. Afinal, quanto custa viver em Portugal? Eu espero ter contribuído de uma forma positiva para te dar um norte, para te ajudar aí nesse seu processo de mudança, nesse seu desejo, realizar esse sonho. Vou deixar aqui agora algumas perguntas mais frequentes que eu respondo aqui nas minhas redes sociais. E se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e fique por dentro de vários conteúdos sobre Portugal, de dica jurídica do dia a dia e de tudo que a gente consegue compartilhar. Aproveita e me segue também nas redes sociais, TikTok, Instagram ou Twitter. Tá aqui na legenda desse vídeo todos os links para que você consiga aí me encontrar e acompanhar também um pouquinho do meu dia a dia. É isso. Fui! O combustível tem oscilado muito, inclusive eu acabei de abastecer. E aqui, assim, tem o gasóleo, que é o nosso diesel, né? O simples tá numa faixa de 1,95 e o aditivado tá numa faixa de 2,13, mais ou menos. E aí, a gasolina também tem oscilado mais ou menos nesses valores, tá? Você pode pesquisar aí as bombas de combustível. Aqui a gente tem o BP, tem uma bomba também do Auchan, enfim. Pesquisa posto de combustível ou bombas de combustível em Portugal, preços no Google, que vai aparecer mais ou menos para você a relação de valores, para você ter uma base aí de quanto que você vai investir nesse sentido aqui em Portugal. Escolher o lugar que você quer morar, é importante você avaliar com o que você está disposto a trabalhar, né? Se você vai seguir a sua profissão, se você vai tentar, né, seguir sua profissão aqui em Portugal, ou se você vai ver aí uma outra coisa para fazer. E aí, se for trabalhar com fábrica no norte, no interior também, existem muitas fábricas. Se você quiser trabalhar nessa parte turística, né, de restaurantes, hotéis, é bom você ver em Porto, Lisboa, ou mesmo no Algarve, que é a região sul aqui de Portugal. E aí você também pode se basear pelo clima da cidade, né, do concelho. Por exemplo, quanto mais para o norte, geralmente o clima é um pouquinho mais frio do que a região sul, né, centro-sul de Portugal. Por exemplo, Lisboa, Algarve, são regiões que o clima
é um pouquinho mais quente, né, comparado com o norte. Muito comum aqui em Portugal você ver anúncios, né, de quarto em casa compartilhada. Significa o quê? Eu tenho uma casa com 3 quartos e aí eu decido, ao invés de alugar a casa inteira, alugar os quartos. E aí, geralmente, eles alugam para o casal, às vezes aluga até casal ou pessoa com filhos, ou apenas para solteiros, enfim, depende muito da descrição do anúncio, mas é muito comum ver esse tipo de propaganda, né, de aluguel nesse sentido, alugar apenas o quarto. Geralmente é um valor muito mais acessível, porque água, energia, às vezes internet e gás já está incluso, né, no valor do aluguel, e você acha aí a partir de 200 euros, né, quartos compartilhados, ou 250, 300, e até mesmo em regiões boas de Lisboa, por exemplo. Sem dúvida, né, a passagem aérea, ainda mais os valores que a gente encontra hoje, é muito importante você colocar isso no seu orçamento. Inclusive, ó, notícia super novidade, tá? Nós fechamos uma parceria com uma agência de viagens, a Voar Mais. Vou deixar o linkzinho aqui na descrição desse vídeo, né, na legenda desse vídeo, mas também no link da minha bio do Instagram ou do TikTok, se você estiver me assistindo em um desses canais, tem também um link que vai te direcionar diretamente para a página deles para fazer uma cotação e ver aí a data da sua viagem e fechar negócio com eles. É uma empresa super competente, super atenciosos, com preços muito bons, e é importante você fazer a cotação para considerar esse valor no seu planejamento financeiro e considerar isso para o seu projeto de mudança de país. No meu Instagram já tem vários conteúdos, né, vários posts falando sobre alguns tipos de vistos que você pode solicitar para viver em Portugal. Inclusive, eu vou soltar aí nos próximos dias alguns vídeos específicos sobre determinados tipos de visto, e eu quero até começar a falar sobre o novo visto, né, que vocês provavelmente já têm acompanhado aí, que é o visto para quem quer procurar trabalho aqui em Portugal e para os nômades digitais. Então, eu devo postar aqui no YouTube nos próximos dias, mas no Instagram já tem conteúdo sobre isso, então eu te convido, clica no link aí da legenda do Instagram, segue lá e procura que já tem conteúdo muito rico sobre esse assunto, tá? Mas sem dúvida é importante você trabalhar a possibilidade de encontrar um visto adequado para o seu perfil, porque isso vai te facilitar muito a vida aqui em Portugal. Uma dica que eu posso te dar, se você está começando aí do zero o seu planejamento, a primeira coisa que você tem que fazer é definir o seu porquê, tá? Porque no decorrer aí desse seu planejamento, você vai responder muitos porquês. Por que que você vai deixar a sua família, os seus amigos? Por que que você vai deixar uma carreira já estabilizada, uma vida estabilizada? Por que que você vai deixar talvez os seus negócios? Vai deixar a sua casa, tudo aquilo que você construiu, todos os seus bens que você adquiriu? Por quê, né? Qual é a sua motivação? Qual é o seu objetivo na mudança de país? Então tenha isso como o primeiro passo, o primeiro exercício aí, a tarefinha de casa para você fazer. Tenha isso muito bem definido na sua mente, porque quando chegar algumas palavras ruins de amigos e familiares, o seu coração vai estar blindado, porque você vai saber exatamente o seu porquê. Para você considerar, estando aqui em Portugal, os seus gastos fixos mensais, né? Eu diria aluguel, água, luz, gás, telefone, internet, passe ou despesa com combustível mais portagem, que são os nossos pedágios, né, que a gente fala no Brasil. Além disso, alimentação, se você tiver filhos, né, que estude, se você vai investir algum valor de escola, né, de material escolar, ou mesmo mensalidade escolar. Então, esses gastos fixos, de acordo com o seu perfil, de acordo com o que você já faz hoje, é importante você definir, coloca tudo isso no papel e começa a pesquisar para que você tenha aí ferramentas de descobrir, né, e de mensurar mais ou menos quanto será o seu gasto
aqui em Portugal. Esse eu acho que é o primeiro caminho, assim, para você ter uma noção de quanto custa viver em Portugal. Sem dúvida, se você tiver um valor para investir, para comprar um imóvel em Portugal, é infinitamente muito mais indicado. Isso porque o preço do financiamento, em decorrência aí da alta dos aluguéis aqui em Portugal, né, da grande demanda, da grande procura de imóveis e da ausência, né, da oferta de imóveis para as pessoas que estão buscando um aluguel, sem dúvida o financiamento, comparando com o valor do aluguel atualmente, sai muito mais em conta. E você vai estar pagando o que é seu e pode sim, no futuro, talvez, ser uma forma de investimento, né? Onde você, eventualmente, vai comprar um outro imóvel ou vai escolher um outro lugar para viver e vai ter aí o valor, se você quiser, do aluguel desse imóvel como uma forma de investimento para você. Então, se você tem capacidade financeira, muito mais indicado, de fato, você comprar um imóvel. E eu conheço umas empresas que fazem isso você ainda estando no seu país de origem. Então, se você precisar e quiser uma consulta, né, uma reunião para saber se de fato você consegue aí comprar um imóvel, precisa de uma assessoria para isso, né, de uma imobiliária, de pessoas que de fato já trabalham com isso, no meu Instagram tem um linkzinho que vai direcionar você para uma agente imobiliária e vai te ajudar nesse sentido, tá? Sem dúvida, o que eu sempre indico é ideal. Se você tem como investir, faça isso. Sem dúvida, além de considerar aí quanto custa você viver em Portugal, é imprescindível, se você estiver nessa fase, você fazer um levantamento e considerar isso no seu planejamento financeiro, que é a questão de quanto vai custar aí para que você saia do seu país de origem para Portugal. E aí você precisa considerar o quê? A emissão de passaporte, se você ainda não tiver, a compra de passagem aérea, né, fazer cotação é super importante, apostilar documentos, né, depender histórico escolar, certidão de nascimento, de casamento e tal. No meu Instagram tem até um post de quais documentos apostilar para trazer para Portugal. É interessante você dar uma olhadinha e ter ciência disso, mas você tem que considerar esse valor também. Inclusive a emissão de uma nova via aí de certidão de nascimento e casamento. Enfim, são valores que você também precisa considerar, né, no seu planejamento financeiro para mudança de país, sem sombra de dúvidas. Qual a hora certa, né, de trocar a moeda, de trocar o real pelo euro? Olha, eu vou te dar uma dica que eu recebi de uma pessoa que é especialista em finanças. E depois que ele me disse isso, sim, eu mudei a minha visão. É importante você aproveitar a oscilação do euro, né? Não deixa para comprar tudo de última hora. O ideal é você ir comprando aos poucos, porque a gente nunca vai ter a certeza dessa oscilação do preço do euro. Talvez esse mês está custando, sei lá, 5,50, no próximo mês está custando 5,10 e no outro está custando R$6 um euro. Então, quando você vai comprando aos poucos, você aproveita essa oscilação e vai fazer uma média aí. E aí, no final das contas, se você compra num mês a 5, no outro a 6, no outro a 5,5 euros, a R$5,5, quer dizer que na métrica você nem perde tanto, né, e nem ganha tanto assim, mas não fica com aquele peso na consciência de, por exemplo, segurou o dinheiro para juntar mais, para deixar para comprar de última hora, para deixar de transferir de última hora e pegou aí a cotação do euro muito em alta e aí acaba que você perde um pouquinho de dinheiro. Então é importante você aproveitar e ir comprando aos poucos, exatamente para aproveitar essa questão da oscilação na hora de fazer a troca da moeda. Tá bom?